Eita, e aí, gente? Desculpa aí, né? Estava até devendo já. Mas corre, na correria. Né? Isso não quer dizer também que eu não tenho, né, lido, que eu não tenho meditado, que eu não tenho buscado. Mas a questão é o tempo para montar, para parar e fazer o vídeo. Realmente tá um pouco corrido, mas vamos nós, né? Vamos nós aqui. Olha, Salmo 56. Qual é a ideia? Nunca perdendo o foco da ideia, né? A ideia é aquelas, né, considerar assim, as pessoas que não sabem interpretar a Bíblia, não sabem entender a Bíblia, não sabem viver a Bíblia. E muitas vezes querem viver do literal. E aí os salmos, muitas vezes, eles trazem essa conotação, porque o salmo aqui era a impressão de Davi, era a forma como Davi se relacionava com Deus, era a forma como ele, né, via, né, como as coisas aconteciam e como ele se chegava apresentando todas as situações diante de Deus. E olha o Salmo 56, ele é bem emblemático nessa questão, porque você vai entender, né, aqui o contexto. Olha o Salmo 56, o que é que diz? Tem piedade de mim, ó Deus, porquanto há pessoas que me afligem. Eles me atacam e me oprimem sem trégua. Esses caluniadores me agridem sem parar. Muitos se insurgem arrogantemente contra mim. Todavia, quando o medo me atacar, confiarei em ti. Olha, vai percebendo. Em Deus, cuja palavra eu louvo. Em Deus eu deposito a minha confiança e nada temerei. Olha, já mudou o discurso. O que poderá fazer-me o simples mortal? Todavia, escarnecem de minhas palavras, seus pensamentos são todos contra mim, para o mal. Eles iniciam as hostilidades e espiam-me, vigiando meus passos, porque atentam contra a minha vida. Deixa-os escapar para a desgraça. Derruba essa gente, ó Deus, em tua ira. Ora, você percebe? Claro que o que é que nós esperamos da parte de Deus para a nossa vida? O melhor. Isso aí é algo que, né, que todo mundo, não, o melhor. De Deus vem o melhor, de Deus vem o melhor. Agora, se de Deus vem o melhor, por que é que você ou eu, né, iremos desejar para o nosso próximo o pior? Porque nós, sim, precisamos da graça, da bondade, da misericórdia de Deus. Né? Aí aqui o salmista, né, numa situação que eu sempre percebo isso, numa situação de aperto, numa situação de angústia, né? Davi era um rei guerreiro, né, vivia combatendo várias guerras, então num momento, de repente, como esse aqui, ele estava numa guerra, né, estava cercado, né, estava ali batalhando, né, e numa guerra ninguém batalha com flores, né? Há realmente ali uma rivalidade. Aí a gente traz essa palavra aqui, né, para justamente aplicar, né, na nossa vida, porque nós não precisamos estar numa guerra, mas nós precisamos compreender, né, o amor e a graça de Deus que nos conduz, né, todos os dias, naqueles desafios do dia a dia. Não são pessoas, literalmente, que se levantam contra nós, mas são situações que se levantam. Né? São os problemas da vida. Que a Bíblia diz que a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, né, é o que nos afasta, sabe, da bondade, do amor, da graça de Deus. Por quê? Porque a soberba, né, a concupiscência dos olhos, ou seja, o desejo desenfreado pelas coisas, né, faz com que a gente viva só pelas coisas, e aí, meu filho, você vai sofrer aperto, você vai sofrer angústias. Por quê? Porque a carne, ela é insaciável. A carne, ela sempre vai te dar um motivo, né, para você trabalhar mais do que deveria, né, para você correr, para você conquistar, para você ter, isso vai gerando angústia. E aí nessas interações tá todo mundo correndo, tá todo mundo, né, querendo se estabelecer. E aí muitas vezes usa justamente, vamos dizer assim, Deus para querer apoiar aquilo que você quer fazer, mas em detrimento do outro. Mas se o outro também está orando a Deus? Porque muitas vezes ele não está gerando um mal deliberado, ou até está gerando um mal deliberado contra a sua vida. Mas se colocar no posicionamento do melhor de Deus, é o melhor caminho. Até porque, ora, para você que acredita que Deus de repente vai colocar algum mal, algum dano, alguma situação embaraçosa para aquelas pessoas que porventura, né, estão atrapalhando a sua jornada, eu recomendo para você aqui o Mateus 5, né, 43. Olha o que é que diz Mateus 5, 43. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Você já experimentou? Você já parou para prestar atenção? E você justamente fazer isso aqui que Jesus está ordenando? Ora, se o mandamento da lei dizia que tinha que oprimir o inimigo, perseguir o inimigo, tipo, destruir o inimigo, aniquilar o inimigo, na graça, na lei do amor de Cristo, o que é que ele diz? Ele diz que você deve o quê? Amar os vossos inimigos e orar por aquele que vos perseguem, né? Aí diz mais, ó, olha qual é o benefício de você agir assim. Para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus, pois ele faz raiar o sol sobre os maus e os bons e faz derramar chuva sobre os justos e injustos. Porque se amardes o que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos igual? Então,
olha que tremendo. Porque eu amo a palavra por causa disso. Porque é o norte, é a bússola, é a base, é o fundamento. Então, quando nós, né, cumprimos a palavra, quando nós obedecemos a palavra, né, primeira coisa que acontece, nós nos afastamos de problema. Nós estamos focados naquilo que verdadeiramente vai agradar, né, a Deus. Porque quando nós éramos meninos, quando nós éramos crianças, nós queríamos agradar os nossos pais naqueles momentos em que nós queríamos poder ir para a praça, a gente queria ganhar um dinheiro para poder, né, e comprar alguma coisa, né, em específico, assim, um bombom, uma pipoca, um chocolate, uma coisa desse tipo. A gente ficava ali fazendo média, né, com os nossos pais e com nossas mães. E olha que funcionava. Só que tudo isso aí é baseado em amor terreno. Mas quando a gente trata com Deus, não tem como você manipular Deus. Não tem como você, sabe, querer fazer, sabe, joguete com Deus. Ou você obedece, ou você cumpre, ou você vive aquilo que está estabelecido na palavra. Porque eu não sei se você tem a impressão, né, de que as pessoas, elas é como se fosse assim, algo que é intrínseco a elas mesmas. Né? Ou seja, tudo é dela que vai partir todas as outras coisas. Né? E Deus é um mordomo. Deus é aquele que vai servir os caprichos, Deus é aquele que vai, né, financiar os sonhos, os desejos. Quando, na verdade, né, o próprio Senhor Jesus, ele deu o exemplo, né, que ele estava naquele momento com os discípulos, e embora ele fosse quem ele era, ele estava ali para servir os discípulos. Ou seja, Jesus disse, você quer ser grande, você tem que ser servo dos demais. Sabe, você quer estar na posição de destaques, vá lá para o fundo, vá lá para o fim da fila. Não é porque o ser humano não, o ser humano ele quer se estabelecer, não, eu. Né? E Deus ele nos chama justamente, né, a obedecermos, a vivermos, né, os princípios da sua palavra. Então, na Bíblia, né, não cabe, não tem espaço, né, para justamente a gente usar da palavra, né, para poder apoiar as nossas ações, os nossos atos, né, de uma forma em que fira a própria palavra. Então Deus não mata, Deus não fere, Deus não vai botar isso, Deus não vai botar aquilo, né, doença, não sei o que, dificuldade, fazer a pessoa perder emprego para poder Deus, vamos dizer, como diz, né, o religioso diz, não é para Deus provar que nos ama. Não, Deus não precisa das armas do diabo, não. Deus ele já provou o seu amor por nós quando enviou o Senhor Jesus para morrer no seu e no meu lugar. E ele não, o Senhor Jesus não só morreu no seu e no meu lugar, mas ele nos deu vida e vida em abundância. Ele nos deu todas as coisas que dizem respeito à vida e à piedade. Agora, como todo presente, você tem que aceitar. Você tem que receber. Né? Então, antes de você, né, querer usufruir, né, daquilo que são as bondades, né, daquilo que são, né, vamos dizer assim, os benefícios, os prazeres, que tal estrutura na palavra? Né? Que tal busca na palavra? Que tal, né, mergulhar na palavra? Né? Para justamente... Né? Porque assim, uma vez que você adquire esse conhecimento, ele não é seu. Ele não é seu. O conhecimento é do Senhor. O fato de você conhecer ao Senhor não é para você ser o bambam. Eu sou o cara. Eu sou demais. Todo mundo tá à minha volta. Não, Deus não dá a glória dele para ninguém. E de repente, se você está agindo assim, muda de atitude, abençoado. Sabe? Sai desse caminho aí, porque o que Deus quer é justamente te favorecer. Porque como ele diz aqui, ó, todavia quando o medo me atacar, confiarei em ti. Aí, agora o 4, né, de Salmos. Em Deus cuja palavra eu louvo. Em Deus eu deposito a minha confiança e nada temerei. Então, confiar em Deus, sabe, é cumprir com a sua palavra. Confiar em Deus é saber que mesmo aquilo que você está considerando, que diz, rapaz, não dá não, tu não viu o que ele fez comigo, tu não viu o que ele ocasionou, tu não viu o que ele causou. E aí Deus disse, ore pelos seus inimigos. Ore pelos seus inimigos, né? E entende mais, né? Ore contra os inimigos e ainda diz mais que ame, né? Ame os seus inimigos, né? Ou seja, é algo que para o ser humano, isso é impossível. Eu digo, se a palavra de Deus estiver habitando no seu coração, você não está fazendo porque você quer, mas você está fazendo porque Deus está se movendo por meio de você, porque a sua carne ela não se converte, tá entendendo? Então, a carne ela é colocada no seu devido lugar quando nós meditamos na palavra. Quando nós meditamos na palavra, quando nós alimentamos o nosso espírito. Nós temos uma alma, um espírito e um corpo. Aquilo que você alimentar mais se sobressai. Então, se você alimentar a sua carne, né, a carne que eu digo, a questão do corpo, o corpo, né, se você alimentar o seu corpo, né, você vai se sobressair. Se você alimentar a sua carne com o pecado, com as coisas que desagradam a Deus, é isso aí que vai se sobressair. Agora, se você alimentar o seu espírito, também é isso que vai se sobressair. Né? E aquele que for mais forte, domina os outros dois.
Então, medita na palavra, busca ao Senhor, sabe? Tenha a tua vida de comunhão, de busca, de entrega. Às vezes parece a gente começa se envolvendo, sabe? E às vezes parece que não faz muito sentido, mas só parece. Persevera, sabe? Persevera. É como diz a palavra, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E aí eu deito na rede, né? Eu entreguei meu caminho ao Senhor, eu deito na rede, porque afinal de contas ele tudo fará. Não é que você vai deitar na rede, mas agora você tem onde confiar, agora você tem onde depositar a sua esperança, onde você tem onde depositar a sua fé. Né? E aí você vai buscar conhecer esse Deus tão maravilhoso, esse Deus tão poderoso, esse Deus que criador dos céus e da terra, mas que está de braços abertos, nos aguardando, nos esperando, sabe? Apenas uma palavra, sabe? Porque o coração sincero e contrito, o Senhor não rejeita. Então, esse é o vídeo, né, do Salmos, né, 56. Então, quando você estiver orando por aquilo que você tem desejado para você, experimenta orar, né, por aquelas pessoas que porventura você considera que tem sido um obstáculo para o teu crescimento. Já pensou em patrocinar? Dar um presente, por exemplo? Dá um presente. De repente, a uma pessoa que você considera que a pessoa tem sido um impedimento para o teu crescimento, para o teu avanço. Né? De repente, essa pessoa até tem feito mesmo. Ela tem feito. Eita, a pessoa ela tem feito. Mas já pensou em amar o seu inimigo? Dá um presente a ela, uma coisa simples. Se lá, de repente, um colega de trabalho, sei lá, você pagar um almoço, pagar um lanche, uma sobremesa, uma coisa desse tipo, assim. Né? Chegar com algo assim. Não precisa ser algo caro, não. Mas é algo que vai impactar aquela pessoa. Que mesmo ela agindo da forma como ela está agindo, ainda assim, o amor de Deus que te constrange, né, revela, manifesta graça, né, manifesta bondade. E outra coisa, né, alguém tem que fazer a diferença, né, porque o texto bíblico aqui diz assim que no Mateus 46 diz assim, ó, né, Mateus 5,46, porque se amardes o que vos ama, que recompensa tendes? Não faz os publicanos assim? Ou seja, se você vai fazer aquilo que já é aquilo que é mediano, aquilo que todo mundo já faz, não vai fazer diferença. Agora, quando você fizer algo que é, ixi, rapaz, tu viu? Todos vão ficar impactados. Por quê? Porque é o amor de Deus em manifestação. É o amor de Deus ali em evidência, por meio da sua vida. E eu creio que no dia que você fizer isso, se você lembrar, né? Você lembrar, eita, eu vou postar lá, eu vou botar aqui um comentário lá, porque verdadeiramente vai acontecer coisas novas na sua vida. Verdadeiramente vai haver uma transformação. Você vai sentir, você vai receber uma paz, você vai receber, sabe, graças, sabe, aquilo que estava travado na sua vida vai destravar, você vai avançar, você vai, sabe, provar do novo de Deus. Agora, eu faço isso só uma vez? Não, isso é da essência do cristianismo. É da essência. Né? Então, aquilo que nós aprendemos no Senhor é para fazer parte da vida. Não é porque um dia eu ouvi sobre algo, eu ouvi sobre fé o ano passado. Não, fé, nós precisamos ouvir todo dia. Nós precisamos ouvir sobre prosperidade todo dia, sobre fé, sobre cura, entendeu? Sobre amor, sobre perdão, sobre, né, negar a si mesmo. Nós precisamos ouvir da palavra todos os dias. Por quê? Porque a nossa carne ela não se converte. Então, ela precisa ser sujeitada, né, por meio da palavra, para que o Espírito de Deus, né, se manifeste por meio das nossas vidas. Esse é o seu canal, se me ouvir, Deus abençoe sua vida. Estamos firmes nessa jornada, não vou abandonar não vou desistir não. Né? Mas eu creio que um novo tempo está chegando, com novas possibilidades, com novos espaços, né, com mais tempo, de certa forma. Né? E em nome de Jesus, é como diz a palavra, né? Aqueles que vão pelo caminho chorando voltarão com alegria trazendo os seus molhos. Então eu estou nesse tempo de semear, e parece que a coisa está um pouco penosa, parece que a coisa está um pouco difícil, mas está sendo semeada, está sendo semeada, está sendo semeada. Quando os frutos começarem a brotar, aí vai ser alegria, né? Aí vai ser suprimento, e é o que eu desejo para a sua vida, né? Que você possa realmente viver tudo isso que a palavra do Senhor, né, traz para as nossas vidas, nos trazendo graça e contentamento em toda e qualquer situação. Deus abençoe sua vida e até a próxima.